Mas temos também, professor, o que aconteceu agora em maio, vamos focar agora no que aconteceu no Rio Grande do Sul, o bloqueio atmosférico que não deixou as frentes subirem. Elas se dissolverão ao longo dos meses, daqui para frente, enfim, agora especificamente, antes da gente falar do desastre, especificamente, como é que vai ficar o clima no sul do país? Então, para agora, como eu disse para você, até a metade do ano, junho, deve ficar com chuvas abaixo do normal, continuar. Sul de Minas, São Paulo, Paraná, parte de Santa Catarina, o Rio Grande do Sul também. O que aconteceu é algo assim difícil de acontecer em um espaço de tempo, num intervalo de tempo de 50, 70 anos. Não temos registro nenhum no passado de uma situação como essa. Mas até junho deve ficar com chuvas abaixo do normal, o Sudeste. E lembrando, então, que no dia 21 de junho, o Sol vai estar na sua posição extrema, em cima do Trópico do Câncer, lá no hemisfério norte. Depois ele começa a voltar, e já para agosto já começa a haver um forte aquecimento do continente sul-americano. E esse é o aquecimento do continente sul-americano, que produz, então, um sistema de baixa pressão na superfície e alta pressão nos altos níveis. O vento diverge nos altos níveis, cria a baixa pressão na superfície, e como tem muita umidade no Atlântico, os ventos vão trazer essa umidade do Atlântico. Então, por isso que eu estou apostando que o nosso segundo semestre, na maior parte do país, deve ser um segundo semestre chuvoso. Muito bem, então chegou a hora de a gente comentar com mais especificidade o que aconteceu agora no Rio Grande do Sul, em cima de 3 palavras-chave. Eu uso palavras-chave aqui, né, professor? Alta pressão, ventos e frentes frias. Está correto? Estão corretos? Certo. Muito bem. Então vamos lá, o senhor tem um mapa aí para a gente, que a gente possa explicar as correntes de vento e a pressão exercida sobre o continente. Nos explique aí essa montagem. Nós temos os 2 hemisférios aí nesse mapa, né? O oeste e o leste. Por favor, professor. É exatamente isso, João Batista. Essas imagens, elas estão disponíveis, uma imagem nova a cada 10 minutos, por esses 2 fantásticos satélites, que é o GOES-16, que pega a América do Sul, e o GOES-17, que é o do Oeste, que pega do Pacífico. Então, analisando a situação de novembro e dezembro, na verdade, choveu muito acima da média também no Rio Grande do Sul. O que eu observei foi o seguinte: essa área todinha próxima da América do Sul, que aparece numa tonalidade escura, aí na região do centro da imagem, ela, embora tivéssemos com águas quentes, mas você não vê as nuvens se formando em cima das águas quentes. Por isso que eu disse que não houve um El Niño. Agora, você nota mais embaixo, eu tracei inclusive uma linha pontilhada, você nota mais embaixo tempestades severas. Elas estão representadas por esses círculos, essas manchas, que tem preto, branco, e no centro tem um tom rosa. Sim. Então, nuvens que chegam a 15, 16 quilômetros de altura, o topo das nuvens, com temperatura de topo da ordem de 80 graus negativo. Ou seja, são nuvens tipo cumulonimbus, muito desenvolvidas, capazes de produzir muita chuva e, ao mesmo tempo, produzir o que nós chamamos de uma intensificação nos jatos, na corrente de jato subtropical, que é uma corrente de vento. Existe o jato polar e existe o jato subtropical. É uma corrente de vento que tem um centro aí em torno de 10, 12 quilômetros de altura, e ela, então, se originou naquelas tempestades que se formaram muito próximo da Austrália. O telespectador vê que no cantinho, embaixo,
Esquerdo. Aparece um desenhinho, ali é Nova Zelândia. Então, se eu subir em linha reta, próximo da região equatorial, eu tenho as Ilhas Solomon, as Ilhas Fiji. As tempestades se formaram aí e formaram ao longo dessa linha pontilhada, intensificaram o jato subtropical. Então, veja bem, quando esse ar que vem do Pacífico, ele vem numa velocidade grande porque a água em si é uma superfície lisa, mas ela vai ter que atravessar a cordilheira. E a cordilheira, nessa altura do Rio Grande do Sul, ela tem 4.000 metros de altitude. E o ar não pode entrar muito na estratosfera, não consegue entrar muito na estratosfera. Então a massa de ar tem que se expandir lateralmente. Ao passar por cima da cordilheira, ela volta a se contrair e começa a produzir rapidinho tempestades severas como essa. Só que depende muito do posicionamento desse jato. Se ele estiver um pouco mais para cima, ele vai afetar, por exemplo, São Paulo, Paraná. Se ele estiver mais lá para baixo, ele afeta o norte da Argentina e o Uruguai, conforme nós estamos vendo nessa imagem aí, que pegou o Uruguai. E, lamentavelmente, é difícil a gente saber exatamente onde ele vai cruzar, só mesmo diagnosticando, vendo as imagens. Nesse caso agora, em particular, em maio, ele cruzou um pouco mais para cima dessa imagem que vocês estão vendo, e as tempestades se formaram no Rio Grande do Sul. Particularmente, há necessidade de haver uma certa distância entre a cordilheira e a localidade em que essas tempestades se formam. Por isso, ela afetou muito mais o leste-centro do Rio Grande do Sul do que o oeste do Rio Grande do Sul, Paraguai e Argentina. Some-se a isso o fato, então, de a tempestade, o mecanismo dinâmico, que é o jato, está presente, e termos tido, então, um sistema de alta pressão dominando praticamente todo o país, o que canalizou a umidade, que também, diga-se de passagem, essa umidade que vem do Atlântico, ela também está acima do normal neste ano, porque em algumas regiões do Atlântico, próximo da costa da África, as temperaturas estão 3 a 4 graus acima da média, muita umidade canalizada, não se transformou em chuva no restante do país, no centro-oeste e norte, e toda essa umidade veio alimentar esse sistema que está associado ao jato tropical e criou uma condição de tempo severo, de muita água, em alguns casos acima de 300 milímetros nesses poucos dias. Mas é claro que também tem a parte humana, né? A parte humana, como se trata o solo, quer dizer, muitos desses rios foram praticamente seguros ou direcionados, né, com paredes, né? Diques, e ao mesmo tempo o rio encolhe, sai do seu leito, quer dizer, fica no seu leito, e o pessoal usa as margens do rio e começa uma exploração imobiliária, e boa parte das regiões afetadas, na sua grande maioria, são regiões ribeirinhas. Não vou dizer, não é privilégio nosso, não. Isso aconteceu na Alemanha, as enchentes que deram no ano passado também ocorreu porque retificaram o rio Reno e muita gente avançou na planície de inundação do rio. Então, quando voltou a chover forte, o rio reclamou para si aquela sua área de expansão, a sua planície de inundação. Então, nós temos aí os elementos. É claro que a atmosfera contribuiu bastante com esses dois mecanismos, a intensificação do jato subtropical, essa alta pressão em cima do Brasil como um todo, que canalizou a umidade vinda do Atlântico, como disse, é uma situação também inusitada, o Atlântico está tão aquecido nesse ano, comparado com os anos passados,
Aliás, eu fiz um gráfico desde os anos 50, em que a gente tem dados mais confiáveis, e mostra uma tendência do Atlântico que aqueceu, o Atlântico tropical, que aquecer e continuar. A linha de tendência é de aquecimento do Atlântico tropical. Vamos ter que estudar um pouco mais sobre isso para saber por que o Atlântico tropical, nessas últimas décadas, tem se aquecido. De um lado é bom, porque um oceano mais aquecido evapora mais, e os ventos alísios de nordeste, que sopram da África em direção ao Brasil, trazem mais umidade, o que significa que é um prenúncio de que não vamos ter secas severas, por exemplo, no Nordeste, nesses próximos anos. Provavelmente, nos próximos 10 anos, até 2034, não vamos ter, minha opinião, pessoal, nenhum El Niño forte, semelhante a 2015, 2016, 97, 98, 41, 42, que foram El Niños muito fortes. Não vamos ter mais, nesses próximos 10 anos, um El Niño forte. Pode formar um El Niño fraquinho, mas não em condições de gerar uma seca severa ou excesso de chuva. Agora, temos essa situação de intensificação do jato subtropical, porque, por incrível que pareça, os polos estão mais frios e a região equatorial mais quente, principalmente com os oceanos mais quentes, e essa diferença de temperatura faz com que os ventos, tanto o jato polar como o jato subtropical, se intensifiquem. E como eu disse, é um problema mecânico. Ao passar por cima da cordilheira, ele tem que se expandir, mas depois, quando ele desce a cordilheira, rapidinho ele adquire vorticidade, rotação, e produz tempestades que se deslocam rapidamente. Tem que ficar de olho. Se cruzar um pouco mais para cima na cordilheira, pega São Paulo, Paraná. Se cruzar lá para baixo, vai pegar o norte da Argentina e Uruguai. E nessa imediação que ele cruzou, em torno de 30, 35 graus de latitude sul, pegou o Rio Grande do Sul. Como eu disse, também há uma certa distância necessária para que o sistema se forme e use toda essa umidade que está chegando. E essa distância é mais ou menos em torno de uns 1.500 quilômetros, que faz com que a tempestade tenha se localizado mais em cima do centro e leste do Rio Grande do Sul. Santa Catarina praticamente não foi afetada e o Paraná, ao contrário, Paraná, São Paulo, estão com chuvas abaixo da média. Em alguns casos, choveu só da ordem de 20% a 25% do total esperado nesse período.